Olá, estamos aqui já no terceiro dia de Cobenge e já dá para fazer um primeiro resumo aí do que aconteceu de interessante. Então, só lembrando, né, o Cobenge é o Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, é um evento anual promovido pela ABENGE e o objetivo desse evento é discutir aí no Congresso as boas práticas de ensino de engenharia, as boas práticas de ensino na formação profissional. E é um evento bastante interessante para quem está aí preocupado com a qualidade da educação, com os rumos que a educação está seguindo, tá? Então, além da Exto Tecnologia estar expondo aqui seus produtos e suas soluções no evento, eu estou também participando de boa parte das palestras. É muita coisa paralela, na verdade, não dá para acompanhar tudo, mas a gente consegue tentar fazer um resumo aqui das coisas mais interessantes que a gente viu. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Bom, o que a gente viu de interessante de ontem para hoje, né? Basicamente, a gente assistiu umas palestras falando sobre a interação empresa-escola, né? Bastante interessantes. Teve dois cases, um case da Embraer, que tem uma série de iniciativas de integração com a academia, né? Vão desde a formação ou da existência de um colégio que prepara alunos que estudaram na escola pública para concorrer a vagas em cursos de engenharia, até também a integração de estudantes durante o processo, né, em programas de trainee, programas de estágio e, por fim, um sistema de mestrado profissional. Então, bastante interessante, uma empresa que investe bem pesado aí na formação em engenharia. Também a gente ouviu sobre a experiência aqui do próprio Cimatec, que é um centro do Senai da Bahia, que ele é basicamente um centro de pesquisa com uma faculdade, uma escola técnica integrada, né? Fazendo um resumo simplificado. Então também é um local de muita interação da academia com a empresa, e eles utilizam aqui uma metodologia chamada Theopraxis, que é uma metodologia alemã que envolve colocar os alunos em contato com as empresas e trabalhar problemas reais dos alunos, né? Me chamou a atenção que no processo de graduação deles, dos 5 anos do curso de engenharia, nos últimos 3 anos eles têm um tipo de especialização, que aqui eles chamaram de trilha. O ITA tem algo parecido, lá eles chamam de minor degree, né? É como se você tivesse a sua especialização, por exemplo, em engenharia mecânica, mas você tivesse uma subespecialização, que no caso aqui, muito parecido com o do ITA, são as áreas técnico-gerencial, para o profissional que quer ir trabalhar na indústria, que quer ir, vamos dizer assim, se empregar numa grande empresa. A linha também, ou a trilha de empreendedorismo, que vai focar em atividades que vão preparar aqueles que querem seguir para a área de empreendedorismo, da criação da sua própria empresa, da criação da sua startup. E também existe uma outra trilha, que é a trilha científica, que é aquela que prepara para quem quer seguir a carreira acadêmica ou mesmo de pesquisa, né? Então você pode, por exemplo, na linha científica, no último ano já está cursando mestrado, então isso já está de uma forma muito integrada. Eu acho muito interessante porque, assim como as especialidades técnicas são muitas, os perfis de formação também são muitos, e aí formar todo mundo igualzinho, de repente não é o melhor caminho, e sim desenvolver cada competência conforme o seu enfoque, tá? Bom, além disso, a gente assistiu algumas palestras também interessantes falando sobre sustentabilidade, principalmente sobre diversidade sociocultural, diversidade racial dentro das instituições de engenharia. E eu acho que desse assunto todo, a principal coisa que me marcou foi a visão do desperdício de talentos, né? Então, se é vedado por uma série de fatores socioculturais ou econômicos a participação dos jovens nos cursos de engenharia, na verdade estão desperdiçando um volume enorme de talentos que poderiam estar sendo aproveitados aí nessa área, e como a gente sabe, o Brasil forma bem menos engenheiros do que deveria ou do que a média mundial, então é muito importante poder incentivar as pessoas a fazer engenharia, né? Uma das coisas que geralmente impacta negativamente na tendência ou na preferência das pessoas pelas áreas de engenharia é a quase ausência total de práticas durante o ensino médio. Então, o ensino médio é aquele decoreba para passar em Enem, passar em vestibular, e poucas instituições levam o aluno a ter contato com a prática, com a física, para ver que aquelas contas, na verdade, se mostram na realidade mesmo, né?
Então, isso é um dos fatores que afasta, talvez, ou não desperta o interesse em engenharia, que poderia bastante aí a criação de times que sejam multidisciplinares, né? Então, boas soluções de projeto vêm de gente que está visualizando o mesmo problema por vários ângulos, né? Se todo mundo enxerga a mesma coisa, é muito provável que todos caiam no mesmo buraco, na verdade. Então, a diversidade é fundamental para a criação de produtos e projetos relevantes. Bom, participei de uma sessão dirigida muito interessante que discutia... Eu acho que tivemos um probleminha aí de transmissão. Mas voltando aqui, a gente participou de uma sessão dirigida muito interessante que tratava aí das disciplinas de introdução à engenharia. E o que ficou dessa sessão dirigida, que foi a apresentação de alguns trabalhos bastante interessantes sobre isso. Ficou a importância dessa matéria, né, Introdução à Engenharia, primeiro como uma abordagem prática, uma abordagem de fazer o aluno colocar a mão na massa, de maneira que ele tenha no primeiro ano do curso já alguma atividade que faça ele entrar em contato com a vida de engenharia, né? A gente sabe que a estrutura dos cursos de engenharia começa o curso ali com 2, 3 anos de muito cálculo, muita física. Muitas vezes o aluno não consegue relacionar essas disciplinas com a realidade profissional ou com o assunto da sua própria especialização, que é o motivo pelo qual ele está naquele curso de engenharia. E foi provado, foi demonstrado, né, que atividades de introdução à engenharia que têm apelo prático, elas têm essa intenção ou têm esse resultado de cativar o aluno, inclusive reduzir a evasão do aluno, porque já vai integrando ele dentro de um processo de mão na massa, né, de aplicação de fato da engenharia, né? A engenharia é resolver problemas, né? Então, apesar de todas essas ferramentas de física e matemática serem úteis para resolver problemas, é interessante, e aí foi mostrado isso, que a matéria de introdução à engenharia ela serve para colocar o aluno já num trabalho de resolução de problemas, e isso em contato com práticas, né, que muitas vezes estão relacionadas às necessidades da comunidade ou da própria escola. Então foi uma sessão dirigida bastante interessante. O que mais? Bom, a gente também agora pela manhã participamos de algumas palestras bem interessantes, tá? Uma delas falando da internacionalização, dos programas de internacionalização que existem em algumas universidades, né? E aí vale ressaltar, o Brasil é um país muito grande e isso traz algumas inconveniências para a gente, né? Uma delas que a gente fica fechado nesse nosso mundinho, nesse nosso país, enquanto em vários outros países o pessoal incentiva fortemente algum tipo de trânsito entre os alunos, né? Então, por exemplo, conhecimento que eu tenho de outros COBENs, inclusive foi no outro COBEN que eu vi isso. Na Europa, por exemplo, você tem constantemente 10% dos alunos de todos os países da Europa fazendo algumas matérias em outro país, né? Então o cara sai da Alemanha, estuda em Portugal, sai da Espanha, estuda na Finlândia, e isso é muito incentivado exatamente, novamente, para promover a diversidade de visões, para comparar a sua formação local com uma formação mais global, né? E dar uma visão mais ampla da realidade do mercado, das tecnologias, enfim, né? Então, é interessante esse tipo de mobilidade para formar um profissional que pensa globalmente, como precisa ser um engenheiro, né? Então, foi falado alguma coisa dessa frente também. É algo também que o Brasil está avançando, né? Está avançando, pode avançar mais também. Por fim, fechando amanhã, a gente assistiu uma palestra tratando da metodologia CDIO, né? CDIO é uma metodologia que vem de Concept, Design, Implement and Operate, que é uma metodologia bastante prática também, que a proposta é voltar à origem da engenharia. A origem da engenharia é o quê? Conceber, desenvolver, implementar e operar sistemas, né? Soluções. É isso que a engenharia faz. Então, a ideia é organizar os cursos para que eles tenham essa abordagem de solução de problema, de realização de projetos, né?
Então também é uma coisa bem interessante. Então essa iniciativa ela se concretiza em redes, né? Então é uma rede mundial de escolas que aderiram a esse tipo de metodologia. No Brasil já existem 3 instituições que aderiram a essa metodologia e eles estão fazendo um trabalho bastante grande para adesão de novas instituições, seguindo esse tipo de proposta que mexe um pouco com a estrutura curricular, porque muda a forma de avaliação, muda a forma de organização das disciplinas, a própria distribuição de assuntos das disciplinas para poder fazer um link adequado aí com as competências que se quer formar, né? Então, é muito interessante também essa palestra do CDIO. Bom, resumão disso tudo aí, de ontem para hoje, o que me chamou a atenção é que todas essas atividades que nós estamos falando, elas enfocam enormemente a atividade ativa do aluno, né? Ou seja, o aluno numa posição ativa de realização de projeto, de desenvolvimento e também a colocação desse aluno em práticas, né? A realização de prática. Isso é bastante interessante e é um pouco paradoxal, porque a estrutura dos cursos de engenharia, pela própria legislação que existe, que também está sendo rediscutida, mas tipicamente os cursos têm uma carga teórica enorme e a prática é relevada para um segundo plano, né? Então eu tenho muito professor de cálculo e de repente eu tenho pouca hora ou pouca atenção, ou não é visto como algo de maior importância as práticas de laboratório, que a gente está vendo que as melhores práticas mostram exatamente o contrário. Laboratório é muito importante, teoria se aprende de várias maneiras diferentes, né? Então isso é legal porque está bem alinhado com a nossa proposta da Exto, né? A nossa visão da Exto é que é no laboratório que a magia acontece, né? É no laboratório que eu consigo integrar os saberes, que eu consigo ter contato com os fenômenos físicos de fato, que eu consigo agir, né? Ser ativo em realizar práticas que são algo mais próximo da realidade profissional depois, né? Então, por exemplo, uma frase interessante que foi dita, né, por um palestrante estrangeiro, ele falando: olha, tem que levar o aluno para mais próximo da prática, porque é no mundo real que as coisas acontecem, né? Não é na teoria e na simulação, né? Então, todas essas, uma linha, né, contínua que passa por todas essas palestras, temas que a gente viu, foi a importância da realização de práticas, do aluno numa posição ativa, e aí por conta disso se fala muito em PBL, né, que é aprendizado baseado em projeto, em outras metodologias ativas que colocam o aluno em contato aí com a realidade, com o uso de laboratórios, com a realização de práticas, e é interessante ver que cada vez está ficando mais claro que os ambientes de laboratórios, ambientes que permitem o desenvolvimento, e dentro dos ambientes de laboratório, aqueles que a gente consegue realizar práticas, integrar saberes, né? Isso tem sido considerado aí talvez o que tem de mais relevante para a formação de um engenheiro melhor, mais completo e que atenda a necessidade do mercado. Então, isso aí é um resumo aí de terça e quarta do Cobenji. Espero que tenha trazido informações úteis. Amanhã é o último dia do evento, então de hoje à tarde até amanhã eu acho que temos uma série de palestras e farei um resumo desse novamente também, mais ou menos por esse horário. Talvez hoje no final do dia eu apresento mais algumas coisas do que nós estamos mostrando aqui na feira, né? Até agora eu não mostrei nada do que a gente trouxe aqui, então fica aí a expectativa. No final do dia eu apresento o que nós temos aqui em demonstração, ok? Boa tarde a todos.